Boa tarde, Brasil, boa tarde a todos. Hoje é sábado. Sábado vamos ter o Campeonato Brasileiro. Pessoal, o Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal. Conexão Total Futebol. Isso, repetindo, Conexão Total Futebol. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. É o campeonato que está bombando. Já no início do campeonato, já está bombando. Faz o seguinte, vamos à nossa vinheta e daqui a pouquinho a gente volta para falar do Campeonato Brasileiro. Vamos a essa vinheta. Galera, estamos de volta. Vamos falar do primeiro jogo hoje, às 16 horas, lá em São Paulo, do Corinthians e Sport. Durante a semana, o próprio Corinthians teve uma polêmica muito grande sobre questão de técnico, porque o Corinthians perdeu para o Fluminense por 2-0. O Sport também perdeu para o Bragantino de 1-0. Então hoje esse jogo entre Corinthians e Sport é um jogo eletrizante. Por quê? É um jogo onde os dois times perderam os jogos passados e tem que ter um vencedor hoje. Senão a situação dos dois começa a complicar. Esse jogo é lá na Arena do Corinthians. Tá às 16 horas, um grande jogão, tá? É para você assistir. E às 18h30 hoje, aqui no Rio de Janeiro, teremos Flamengo e Vasco da Gama. O Vasco da Gama perdeu para o Ceará por 2-1. O Flamengo deu uma goleada no Juventude por 6-0. O Flamengo vem empolgado. E o Vasco tem a obrigação de ganhar o jogo. É questão de honra. Tem que ganhar esse jogo. Porque o Flamengo é o líder do campeonato por número de saldo de gols. Está na frente. E após uma goleada sobre o Juventude de 6-0, é um adversário difícil para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai ter que jogar muito hoje para poder pelo menos empatar esse jogo. Porque é um jogo difícil, jogo dificílimo mesmo. E à noite vamos ter também o Grêmio Internacional. Os dois times perderam. O Grêmio perdeu para o Mirassol. Perdeu de 4-1 para o Mirassol no meio da semana. E o Internacional perdeu de 1-0 para o Palmeiras. Então, pessoal, olha o apanhado desse jogo. Olha cada jogão hoje. Esse jogo é às 21h30 entre Grêmio e Internacional. Amanhã vamos ter o início do Campeonato Brasileiro às 11 horas da manhã, entre Juventude e Mirassol. O Juventude, que tomou uma goleada do Flamengo por 6-0, e o Mirassol, que ganhou o Grêmio. Ganhou o Grêmio de 4-1. Então, pessoal, vai ser um jogão. O Juventude querendo vencer lá no seu estádio e o Mirassol tranquilamente vai jogar o seu joguinho, o mesmo jogo que ele jogou contra o Grêmio. Mais tarde, às 16 horas, vamos ter São Paulo e Santos. O Santos que venceu e o São Paulo que empatou com o Botafogo aqui no Rio de Janeiro por 2-2. Já na parte da tarde, o Atlético Mineiro, que vem de uma derrota por 2-0 para o Santos, vai jogar contra o Botafogo lá no seu estádio, às 16 horas. Botafogo veio do empate contra o São Paulo
Já o Atlético Mineiro, que veio de uma derrota, o Atlético tem que vencer e o Botafogo vai jogar o seu joguinho. Mais tarde, às 18h30, Fluminense e Vitória. Fluminense que venceu o Corinthians lá mesmo, lá no seu próprio campo. E o Vitória que vem perdendo os jogos, né? O Vitória, ele vem de uns joguinhos assim meio esquisito, mas o Fluminense é o grande vencedor desse jogo, que não vai perder. Fortaleza e Palmeiras. O Fortaleza perdeu para o Vitória, perdeu para o Vitória, de 2-1. Já o Palmeiras, que venceu o Internacional, ele vai jogar tranquilamente, sabendo que o Fortaleza vai se abrir para poder jogar e poder vencer. Então o Palmeiras vai só jogar um joguinho. Esse jogo é às 20h30. Já o Bragantino e Cruzeiro. O Bragantino que venceu o jogo lá do Sport, entendeu? Vem jogando contra o Bragantino. Esse jogo vai ser um jogão às 20h30. Bragantino e Cruzeiro. Grande jogo, pessoal. Já encerrando a noite, o Bahia, que perdeu de 3-0 para o Cruzeiro, vai jogar contra o Ceará, que venceu o Vasco da Gama. Então, esse é o balanço dos jogos do Campeonato Brasileiro desse final de semana. Olha, a Rádio Conexão Total Futebol vai sortear qual vai ser o jogo de hoje e o jogo de amanhã, que vai transmitir pelo canal do YouTube. Olha, pessoal, participe, compartilhe, se inscreva nesse canal, Conexão Total Futebol. Vou repetir, Conexão Total Futebol. Esse é o canal que você vai colocar lá, vai curtir, vai compartilhar com seus amigos, ok? Um forte abraço para vocês e um bom final de semana para todos.